Às vezes você está lá trabalhando pra caramba, você está fazendo um monte de hora extra, você está trabalhando no final de semana e você nem sequer é valorizado por isso. Então no vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas que são infalíveis sobre como ser promovido no trabalho. Fica até o final que eu tenho certeza que todas essas dicas vão te ajudar demais. A primeira dica infalível da nossa lista é a seguinte: não peça a promoção, mereça a promoção. E por que eu digo isso? Bom, já teve alguma vez na sua vida que você pediu alguma coisa para alguém e aí essa pessoa não te deu, você não ganhou, né? Eu imagino que sim, né? Mas por que você não ganha alguma coisa que você pede? Provavelmente porque a pessoa não quer te dar. E por que ela não quer te dar? Porque para ela essa troca, ela pode não fazer tanto sentido assim. Sabe quando a gente é criança, a gente quer muito comer, sei lá, um chocolate, mas aí a sua mãe, ela fala para você que não vai rolar se você não almoçar direito antes? A ideia aqui é a mesma. Se você não come o seu prato certinho antes, você não merece. Se você tivesse um filho, por exemplo, ele pedisse de presente de Natal uma bike, né, uma bicicleta, mas se ele não tivesse se comportado o ano inteiro e não tivesse tido boas notas na escola, faria algum sentido ele ganhar a bicicleta? Ele realmente mereceu? Provavelmente não. Mas se você entregar o presente mesmo ele não merecendo, será que é o melhor para ele? Essa é a melhor maneira de educar alguém? Porque esse é o primeiro erro que muita gente que quer ser promovido comete, né? Você não pede só uma promoção antes de você merecer. E se alguém der uma promoção, mesmo que a pessoa não mereça, isso com certeza não vai ser o melhor para a vida dela. Pelo menos não no longo prazo. Então como que eu faço para merecer? Simples. Tem 3 coisas que você pode fazer. Primeiro de tudo, não trabalhe por hora. Por quê? Porque os donos do negócio não pensam assim. Se você quer ser promovido, você precisa pensar mais parecido com eles. Você precisa estar alinhado. Você precisa mostrar para eles que quando você quer ser promovido, imagina que você está aqui e o dono do negócio está aqui. Se você quer ser promovido, você vai chegar mais perto dele e você precisa pensar mais parecido com ele. Então você precisa parar com essa mentalidade de horas e ir para a mentalidade de resultado. Segundo, saia da linha de produção, porque quando a gente fala de negócios e de ser promovido, a única coisa que conta de fato é o resultado. Não importa se o seu horário de trabalho é de 9 ou 10 horas diárias, né? Se você, sei lá, conseguiu fazer tudo em 2 horas, se tem um baita resultado, tá ótimo. Joga o jogo do resultado, não o jogo do esforço. Em terceiro lugar, você deve saber a hora certa de exercer o soft power e o hard power. O soft power ele é quando você consegue convencer por meio da diplomacia e da conversa, e o hard power é quando a diplomacia não resolve e você precisa ser um pouco mais firme em uma decisão. Alguns chamam o soft power de politicagem e você precisa saber usar muito bem isso daqui. Então essas 3 coisas vão te ajudar a merecer um aumento. A segunda dica é a seguinte: entenda se você está no trabalho ou no serviço. Quando eu falo que o trabalho é tão importante para mim, e muitas pessoas discordam, é porque elas confundem o que é trabalho e confundem o que é expediente, o que é serviço. O serviço ou expediente, geralmente é quando você está querendo ir atrás de alguma coisa porque você tem um benefício e geralmente é algo que você ainda não tem, né? Então você vai ter muito atrito aqui para crescer. Por que você vai ter muito atrito para crescer? Porque existe uma alternativa onde você vai atrás de um trabalho e o trabalho ele multiplica o que você já tem. O que é mais fácil, multiplicar o que você já tem ou ir atrás de algo que você não tem? Quando você trabalha, você consegue crescer com muito menos atrito. Com muito menos esforço, você exerce um pouco mais da sua vocação e do seu talento. Então a segunda dica para você ser promovido é encontrar a sua vocação, porque você vai fazer as coisas que os outros fazem com menos esforço e vai ter mais resultado e ainda vai gostar do que você faz. Então isso aqui vai aumentar muito as suas chances. Logo, busque um trabalho e não um emprego. A dica número 3 da nossa lista tem a ver com aquela pessoa que só reclama do seu trabalho. Sempre tem uma pessoa que só reclama do trabalho. Você vai pegar um café e ela reclama que o café não tá bom. Olha que loucura. Ela recebe um puxão de orelha, ela vai lá e reclama pra caramba. Aí deu uma tarefa a mais pra ela fazer e ela reclama de novo. E pior, ela ainda começa a falar mal do time pelas costas. Cara, é péssimo trabalhar com gente assim, né? Me deixa aqui nos comentários, aliás, se você conhece alguém assim, porque é muito difícil que não tenha alguém assim na sua empresa. Isso aqui você precisa levar pra sua vida. Então nunca seja essa pessoa que só reclama e que não faz nada para melhorar de vida. Isso daqui não vai te ajudar a crescer. Indo para a nossa quarta dica, é a seguinte: ocupe os espaços vazios. A maioria das empresas tem 2 tipos de profissionais. Tem o profissional que faz tudo o que é permitido e tem o profissional que gosta do que é proibido. O que faz então a pessoa que faz tudo o que é permitido, tudo certinho? Bom, a pessoa chega no horário, a pessoa nunca falta, a pessoa cumpre as tarefas direitinho. Só que ela vive na zona de conforto. Então essa pessoa quase nunca erra, mas ela também nunca propõe algo novo. Provavelmente esse cara ele não vai ser promovido, não numa empresa meritocrática, porque ele só está fazendo combinado. Ele não faz o a mais dele, que seria o diferencial. E também tem o cara que faz tudo que é proibido. É a pessoa que recebe uma tarefa. O chefe pediu para fazer assim e ele faz de outro jeito.
Pedem para ele fazer a apresentação pelo Excel e o cara faz pelo Word. Né? Pede para ele resolver o problema com o RH e ele conversa com o financeiro. Esse cara, ele inverte tudo que é para fazer. Provavelmente, ele não vai ser promovido, porque nem o básico bem feito ele faz. Então sabe quem que acaba crescendo nessa história? Não é nenhum nem outro. É o terceiro profissional. É o profissional do meio, que é o que faz o opcional. Porque ele faz o que é pedido e ele faz o que não é pedido também. É aquele seu colega de trabalho que ele chega no horário certo todo dia, ele cumpre todas as tarefas e tudo mais, só que ele tem um pezinho na zona proibida. Então ele faz o always on dele, né? Ele consegue fazer o opcional também. Então ele está agregando mais ainda na empresa. E toda empresa tem alguma zona livre que dá para ser explorada, porque sempre que uma responsabilidade é abdicada, uma oportunidade é criada. Então você combinou um salário e você combinou um entregável. No momento que você começa a entregar mais, o seu salário tende a aumentar em algum momento, se a empresa, obviamente, valorizar o profissional. Quinto item da nossa lista de dicas infalíveis é: tenha um dashboard bonito. Olha só, é louco isso, né? Mas não adianta você fazer tudo isso que eu estou mostrando para vocês se vocês não conseguirem passar com clareza os seus resultados para o seu chefe. Você precisa mostrar o porquê de você ser promovido. A gente tem a ilusão de que quando a gente merecer, alguém vai chegar lá e falar: pronto, você está promovido. E você não vai. Você precisa mostrar mais. Porque imagina, né? A pessoa que escolhe se você vai ser ou não promovida é uma pessoa que tem muitas responsabilidades. Então ela está com muitas coisas na cabeça. Às vezes você não é a prioridade dessa pessoa. Por isso você precisa mostrar mais para essa pessoa. Mas claro que com argumentos e embasamento. Sexta dica: sem groselha e sem fofoca. Aqui eu vou dividir em duas coisas bem simples. Quando eu falo sem groselha, eu estou querendo dizer que você precisa saber falar em 1 minuto o que as pessoas demorariam 10 minutos para falar. A galera não sabe fazer pergunta. Muita gente fica enrolando pra caramba e demora 10 minutos para fazer uma pergunta que podia ser feita em 1 minuto. Isso acontece bastante em áudio no WhatsApp, por exemplo. A pessoa começa gravando áudio, sabe? Ela nem sabe o que vai falar direito e acaba mandando um podcast para você escutar, que podia ser falando em 10 segundos. Você conhece alguém assim na empresa? Eu conheço uma galera. E cara, groselha é ruim demais, Deus. Precisa ser sem enrolação, vai direto ao ponto, ou pelo menos se prepara melhor antes de começar a falar. O outro ponto aqui é que quando uma empresa começa a crescer, começa a ficar cada vez mais difícil controlar aquela fofoca de corredor, sabe? E mano do céu, como tem isso por aí? Todo mundo já teve um colega de trabalho fofoqueiro pra caramba que fica falando um monte de coisa, né? Fala assim: meu, você viu o que aconteceu com o Thiago no trabalho? Você viu que a empresa vai fazer aquela coisa? Você viu aquele negócio? É sempre conversinha, cara. Só que pensa comigo, quanto mais você cresce, mais informação você tem acesso. Então se você é promovido, você vai ficar sabendo de coisas que não é pra todo mundo saber. Você acha mesmo que um fofoqueiro vai ser promovido sendo que ele vai ter mais informação ainda? É claro que não. Essa pessoa nunca vai ser promovida se continuar com a fofoquinha de corredor. Esquece. Então se você quer ser promovido, sem groselha e sem fofoca. Nossa última dica é o seguinte: jogue a âncora. Tá? O que é jogar âncora? Jogar âncora é agregar valor. Como que eu agrego valor? Entregando a mais ou antes do prazo. Nunca de menos ou depois do prazo. Então, alguém já te perguntou, por exemplo, em quanto tempo você conseguiu entregar um projeto e aí você, querendo surpreender, diz que entregaria em 1 semana fácil? Aí você para pra pensar e você percebe a cagada que você fez, porque você vai ter que se matar para entregar nessa 1 semana. Essa pessoa ela não vai nem se surpreender. Agora, se você prometer que vai entregar em 2 semanas e você fizer o mesmo esforço para entregar em 1 semana, aí sim ela vai se surpreender. Então esse é o conceito de jogar âncora. Você precisa jogar ela na frente, muito na frente do que você vai entregar, e se você entregar antes do previsto, as pessoas vão entender que você está indo bem, você está agregando. Mas se você entrega depois do previsto, o seu superior ele não vai curtir. Então joga a âncora lá na frente e vai ser feliz, primo. Essas foram as minhas 7 dicas, mas antes de acabar o vídeo eu vou te dar uma última dica, que é uma dica bônus, que tem 2 ensinamentos por trás. O primeiro ensinamento é o de sempre entregar mais que o combinado. Eu falei que ia te dar 7 dicas, mas eu te entreguei 8. E o ensinamento é que se você seguir tudo isso que eu falei, e mesmo assim não der certo, e você estiver completamente estagnado, muda de ambiente. Porque ou você muda o ambiente ou você muda de ambiente. Não adianta você ficar preso em uma empresa sem meritocracia nenhuma e que não reconheça os seus resultados. Então, resumão para vocês de tudo que eu falei até aqui. Primeiro, não peça a promoção, mereça a promoção. E para merecer a promoção, você vai ter que ter resultados e não horas trabalhadas, sair da linha de produção e saber a hora certa de usar o soft power e o hard power. Segundo lugar, entenda se você está no seu trabalho ou no seu serviço. No trabalho vai ser bem mais fácil de crescer. Sem espaço para mimimi. Mimimi é acomodação. Nunca seja essa pessoa que só reclama e que não faz nada para melhorar de vida. Ocupe os espaços vazios
vazios, não seja o profissional que faz tudo que é pedido ou tudo que é permitido, seja do meio ou opcional, é ele que tem a chance de expor a sua marca pessoal. Tenha um dashboard bonito, então não adianta nada você seguir todas essas dicas se você não conseguir passar com clareza os seus resultados para o seu chefe. Então tenha um dashboard com metas e os resultados do seu time, tá? Isso aqui passa bem mais visibilidade do que você deveria ser promovido. Sem groselha e sem fofoca, então seja o mais direto possível, não fique na groselha quando for falar com seus superiores e nunca faça fofoca de corredor. Quem fofoca não tem chance de crescer. Em sétimo lugar, jogue a âncora. É entregando a mais ou antes do prazo que se agrega valor, nunca de menos ou depois do prazo. E o bônus, mude o ambiente ou mude de ambiente. Aqui a ideia é sempre você entregar mais que o combinado e se você seguir tudo isso que eu falei e mesmo assim não receber reconhecimento, não perca tempo e mude de ambiente. Então é isso, primos. Essas foram as minhas 7 dicas de como ser promovido no trabalho. E deixa aqui nos comentários qual que você gostou mais, se teve alguma que eu não citei e se teve alguma que vocês acham que não faz sentido. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.